Olá, alunos! Agora nós começamos o módulo 8, que trata sobre os blocos econômicos. Dessa forma, isso seria uma continuação dos conteúdos de globalização. E aqui nós temos um assunto muito importante, pois os blocos econômicos é uma forma de estimulação da globalização. Nessas aulas, nós veremos justamente sobre os principais blocos econômicos e quais são os assuntos mais cobrados nos vestibulares. Como dito, os blocos econômicos tiveram um aumento durante a globalização. Dessa forma, é fundamental relembrar alguns pontos fundamentais desse conteúdo. Primeiro, nós temos que lembrar que a globalização se deu em várias fases, que são justamente as fases do capitalismo. Lembrando que a globalização ela atinge o nosso ápice durante esse período da nova ordem mundial, um período em que as barreiras ideológicas da Guerra Fria elas vão cair e justamente começa o processo de expansão capitalista, que é justamente esse processo de globalização que vai intensificar e interconectar as relações sociais, políticas, econômicas e entre outros assuntos. Os blocos econômicos, eles são formalização, ou seja, juridicamente falando, através de leis, e politicamente da cooperação econômica entre os países membros. Os blocos econômicos como a União Europeia, por exemplo, eles até têm uma integração social e política. Por isso é fundamental entender qual é a relação dos blocos econômicos com a chamada globalização. Lembrar que justamente os blocos econômicos vão ter o seu apogeu justamente na nova ordem mundial, que ocorre em 1991, quando tem a queda da União Soviética. O primeiro bloco econômico, como a União Europeia, que será a primeira formalizada em 1992, ela justamente terá experiências dos anos 50, ou seja, o período pós-Segunda Guerra Mundial. É fundamental não confundir blocos econômicos com as organizações econômicas. Um bloco econômico ele tem uma formalização jurídica e política, conforme já avisamos. Já as organizações econômicas elas são menos rigorosas nesse ponto. Elas são mais parcerias, são mais cooperações econômicas entre países. Por exemplo, nós temos o caso do BRICS, que nós falaremos isso em outro momento. Mas os BRICS, ele não é um bloco econômico, ele é uma organização econômica, assim como o G20 e a Unasul também, que nós falaremos. E uma diferença é que o Mercosul é um bloco econômico que o Brasil faz parte. Já os BRICS já seria essa organização econômica que o Brasil faz parte. Vamos ver agora os tipos de blocos econômicos. Ao todo, nós temos 4 tipos de blocos econômicos. Em alguns materiais, é entendido que são 3 tipos de blocos econômicos, pois praticamente essa união monetária e o mercado comuns eles são um pouco próximos. Só que existe uma pequena diferença conforme nós veremos e, portanto, nós mantivemos elas em 4 tipos de bloco econômico. O primeiro tipo de bloco econômico é chamado de zona ou área de livre comércio. É o tipo de bloco mais simples que existe. Ele é quando busca uma eliminação total ou parcial de tarifas e cotas de importação de produtos e serviços dos países membros do acordo. Ou seja, ele busca aumentar justamente o comércio externo entre os países membros. O maior exemplo que existe é o NAFTA e também o seu atual, que agora vai substituir o NAFTA, chamado USMCA. O NAFTA e o USMCA, eles são acordos simples de livre comércio que buscam estimular o comércio entre os países membros, que é formado pelos Estados Unidos, Canadá e México. Outro bloco que também tem esse tipo de relações é chamado APEC,
que é a Cooperação Econômica Ásia-Pacífico, que tem 21 países banhados pelo Oceano Pacífico, e aí justamente pega a China, Japão, Estados Unidos, Peru, Nova Zelândia, entre outros, conforme nós veremos em outro momento. O nosso segundo tipo de bloco econômico é a União Aduaneira, em que ela busca, além de ter uma zona ou área de livre comércio, ela também tem uma TEC, uma Tarifa Externa Comum. O que ela busca, essa TEC? A TEC busca aumentar a fidelidade comercial entre os países membros. Ela busca que o país membro, quando quer importar algo de um país que não é pertencente ao bloco econômico, que esses países membros tenham que adotar uma mesma tarifa externa para esses países de fora. Isso busca também evitar a concorrência entre os países membros. Então, esse é um caso em que busca uma maior articulação entre os países membros, evitando então a concorrência de países de fora. Nada hoje impede que um bloco do tipo União Aduaneira faça acordo com outros países por fora. Dessa forma, são readaptados essa TEC. O maior exemplo de União Aduaneira é justamente o Mercosul, que é um bloco econômico formado pelo Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai. O nosso terceiro tipo de bloco econômico é o chamado mercado comum. Esse tipo de mercado comum, ele busca ter uma política das 4 liberdades. Quais são elas? A liberdade de circulação de pessoas, circulação de produtos, circulação de serviços e circulação de capitais, né? Sendo que capital é o sentido do financiamento, do investimento. Serviços seria, por exemplo, até o cursinho, que é um desse tipo de serviços. Produtos seriam aquilo que a gente pode comprar, por exemplo, né? Através do Sedex, por exemplo. E de pessoas é o deslocamento, é a circulação de pessoas de um país para outro. Esse tipo de mercado comum, ele prevê então uma liberação total do fluxo de bens e serviços, tendo uma integração política social e também uma criação de instituições supranacionais e também de legislação. O que isso quer dizer que ele é muito mais formalizado, ele é muito mais sério, vamos dizer assim. Não que os outros não sejam sérios, mas aqui o nível dessa articulação ela é muito mais rigorosa. E o maior exemplo do mercado comum é a União Europeia, em que ela foi, até o ano passado, formada por 28 países membros. Atualmente ela está com 27 países membros, já que houve a saída do Reino Unido. E por fim, nós temos aqui o último tipo de bloco econômico, lembrando que alguns incluem união monetária com mercado comum. O que é essa união monetária? Ela é uma adoção de moeda única. E isso só é conseguido fazer através de uma união também da legislação, da unificação política, econômica, social e cultural dos países que farão essa união. Percebe que a integração ela é muito maior. Essa aqui é menor integração e daqui é maior integração. Isso exige então um grande esforço para que ocorra essa união monetária. Quem que tem esse tipo de união monetária? É justamente, de novo, a União Europeia. Só que, na verdade, não são aqueles 27 países membros, mas sim são aqueles que fazem parte da chamada zona do euro, que são 19 países que fazem parte. Ou seja, nem todos os países da União Europeia estão integrados na zona do euro. E isso é uma coisa que nós falaremos na segunda aula nossa, quando explicaremos a formação da União Europeia. Mas então, resumindo, nós temos aqui 4 principais tipos de blocos econômicos. Em um que é menos restrito, outros que vão adotar uma tarefa externa comum e outro que vai ter as 4 liberdades, que engloba a União Europeia, e essa união monetária que justamente está atribuída aos países pertencentes à zona do euro, conforme alguns nós vemos aqui nessa imagem, mas ainda tem mais países que fazem integração.
Bom, e agora nós falaremos brevemente sobre a formação de blocos econômicos. Os blocos econômicos, eles começaram a ter o seu grande apogeu no período mais atual da globalização, quando principalmente ocorre a mundialização do capital, que é quando surge a nova ordem econômica, a nova ordem mundial. Ou seja, quando cai a União Soviética e aí o capitalismo ele atinge os países soviéticos e também os países terceiro mundo, conforme nós já vimos. Nesse momento, nos anos 90, portanto, é quando terá o aumento de blocos econômicos. Quando a gente fala de formação de blocos econômicos, é praticamente a história da União Europeia, pois ele foi o primeiro bloco econômico que surge. Ele, com esse nome, formalmente, vai surgir em 92, mas muitos historiadores atribuem a formação da União Europeia em dois momentos bem distintos. Muitos atribuem o pós-Segunda Guerra Mundial, lá em 48, como origem da União Europeia. Outros dizem que formalmente a criação foi em 57. Então nós veremos um pouquinho o que ocorreu nesse período pós-Segunda Guerra Mundial que contribuiu para essa integração e como que ela ocorre. E aí também veremos as características da União Europeia, bem como do tema atual do Brexit, que é um tema que já cai nos vestibulares e ele é fundamental para os vestibulares. Esse mapa aqui é muito legal, pois ele já está bem atualizado. É difícil encontrar mapas desse tipo, mas vejam a infinidade de blocos econômicos que existem. Isso que já teve outros blocos econômicos que não foram extintos, mas foram deixados de lado. E aqui tem os principais blocos econômicos do mundo. E nós falaremos algum deles. É importante que o aluno entenda o seguinte: é fundamental conhecer as características de cada bloco, a história de formação, bem como os países membros participantes e também entender aqueles novos blocos econômicos que vão surgir. Até agora, nós vimos uma parte introdutória dos blocos econômicos, destacando o seu conceito, as suas características, bem como as suas diferenças de cada tipo de bloco econômico. Na próxima aula nossa, nós teremos um assunto dos blocos econômicos europeus, em que nós trabalharemos primeiramente sobre a União Europeia, mostrando a formação desse bloco econômico, seus benefícios, bem como também a polêmica ideia do Brexit, que justamente ela vai trazer muitos questionamentos. Isso vai ficar na parte 2, no vídeo 2 de vocês. Na parte 3, nós trabalharemos outros assuntos, como a CI, que também é um bloco econômico europeu, e também teremos outros blocos econômicos da América. Isso tudo fica no terceiro vídeo. Já no quarto vídeo, nós teremos então as organizações econômicas da América, como os BRICS, o UNASUR e esse acordo de integração da América do Sul. Então, nós temos aqui 4 vídeos tratando sobre blocos econômicos. Esse foi o primeiro. E aí depois vocês assistam o segundo vídeo, que é sobre o principal bloco econômico.